Você já ouviu falar de um Deus que fica devendo, um Deus endividado? Sim, você não ouviu errado. Em Ezequiel, capítulo 29, verso 19, encontramos uma das passagens mais embaraçosas da Bíblia. O Deus de Israel se sentindo em dívida com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, uma nação pagã. Mas calma, antes de você achar que isso é uma piada, vamos ao contexto. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou o Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que eu publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles amigos que são crentes. Comente sempre que puder para que eu possa saber que esse vídeo agregou algum valor em você. E não só para que eu também não me sinta sozinho, para que eu não me sinta o único racional neste planeta Terra. Comenta, nem que for aqui. Estou aqui, também sou outro racional, já ficarei feliz. Tudo começa com Deus se sentindo endividado contra Nabucodonosor. Sim, Deus sente que tem uma dívida contra Nabucodonosor, rei da Babilônia, uma nação pagã. E para pagar essa dívida, manda Ezequiel fazer uma profecia prometendo dar a nação egípcia a Nabucodonosor como pagamento da dívida. Uma profecia que não se cumpriu, uma dívida que não se pagou. E significa que até hoje o Deus da Bíblia tem uma dívida contra Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você está me entendendo? Agora você vai me perguntar, parteiro, como um Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo e de tudo que nele existe, ficou devendo Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou ainda mais uma nação pagã? Pois é, segue o raciocínio. Após a morte do hipotético rei Salomão por volta de 931, antes da Era Comum, o reino unificado de Israel se dividiu em dois. O reino do norte, chamado Israel, com capital em Samaria, ficou com as 10 tribos e ocupava o território ao norte de Jerusalém. E o reino do sul, chamado Judá, que manteve Jerusalém como capital, ficou com as restantes 2 tribos. Sabemos que são as 12 tribos de Israel. Acontece que Judá, o reino do sul, começou a praticar o que a Bíblia chama de idolatria, ou seja, começou a adorar e a prestar cultos a outros deuses que não a Yahweh, o Deus de Israel. Deus de Israel, enciumado e irado, interpreta isso como uma quebra da aliança que ele tinha com Israel. E como vingança, sabemos que Deus da Bíblia é vingativo, então, e como vingança contra o seu próprio povo, usa Nabucodonosor, rei da Babilônia, para conquistar Jerusalém, destruir o seu templo, levar o povo cativo e subjugar o seu próprio povo. Isso está na Bíblia. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sitiar significa cercar uma cidade ou lugar com tropas armadas, cortando todas as saídas e entradas para enfraquecer os moradores e forçá-los a se render, geralmente por fome, sede ou medo. É isso aí, mas continuando. Verso 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a casa de Sinar, para a casa do seu Deus. No caso, Nabucodonosor levou para a casa do Deus de Nabucodonosor. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus, de novo, na casa de tesouro do Deus de Nabucodonosor. Vê que Deus de Israel chega até mesmo a chamar Nabucodonosor, rei de Babilônia, uma nação pagã, de seu servo, por lhe ter prestado esse serviço. Em Jeremias, capítulo 27, verso 6, lemos o seguinte: E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Sim, eu sei que isso ainda não responde
como Deus ficou devendo Nabucodonosor. Mas para melhor entendimento, eu tinha que contextualizar contando essa história. Agora acontece que quando Deus usou Nabucodonosor para conquistar Judá, o rei de Tiro, uma outra nação pagã, ficou feliz com a queda de Jerusalém, conforme diz Ezequiel, capítulo 26, verso 2. Diz o seguinte: Filho do homem, Tiro ficou muito contente com a queda de Jerusalém e disse: a cidade que controlava o comércio desta região foi destruída. Chegou a minha vez de enriquecer, de tomar conta dos negócios. Eu herdarei as riquezas de Jerusalém, agora que ela foi destruída. Ou seja, Deus se ofendeu pela atitude do rei de Tiro pelo facto de se alegrar com a queda de Jerusalém. Decidiu castigá-lo por sua arrogância, orgulho e oportunismo. E por isso usa novamente Nabucodonosor, que já tinha usado como instrumento de castigo para a queda de Jerusalém ou de Judá, para castigar Tiro. Mas acontece que essa conquista não gerou lucros a Nabucodonosor, conforme Deus esperava. Deus esperava que Nabucodonosor lucrasse com esta conquista. Ou seja, gerou mais prejuízos do que lucro, conforme o próprio Deus diz através de Ezequiel, capítulo 29, verso 18. Diz o seguinte: Filho do homem, o exército do rei Nabucodonosor me prestou um grande serviço atacando a cidade de Tiro. Os soldados ficaram cansados e doentes. Toda a cabeça foi esfregada até perderem todos os cabelos e todo o ombro foi esfolado. Apesar de todo esse esforço, Nabucodonosor não conseguiu conquistar os tesouros de Tiro e seus soldados ficaram sem pagamento. É por este motivo que os versos seguintes, ou seja, os versos 19 e 20, Deus promete, através da profecia do profeta Ezequiel, pagar ou recompensar Nabucodonosor com a nação egípcia pelos prejuízos que Nabucodonosor teve com Tiro. Ezequiel, capítulo 29, verso 19 a 20 diz: Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, toda a terra do Egito. Ele transformará os egípcios em escravos, tomará para si os tesouros do Egito, e os seus soldados saquearão e dividirão entre si as riquezas que encontrarem por lá. Assim, Nabucodonosor e seu exército serão pagos pelo serviço que me prestaram. Sim, o salário de seu serviço atacando a cidade de Tiro será tomar posse da terra do Egito. Palavra do soberano, o Senhor. Nos versos anteriores, isso é de 1 a 16, Deus anuncia que quebrará os braços do faraó, fará do Egito uma terra desolada e arruinada por 40 anos, espalhará os egípcios entre as nações e que o Egito jamais voltaria a ser uma potência. E é aqui onde essa profecia se revela falsa. A profecia é clara, direta e temporalmente específica. O profeta afirma que Deus daria a terra de Egito a Nabucodonosor como recompensa, já que ele não recebeu pagamento por sua campanha contra Tiro. O problema é que historiadores seculares e registros arqueológicos não indicam que Nabucodonosor tenha conquistado o Egito de forma plena ou que tenha transformado o Egito em uma terra desolada por 40 anos. Registros babilônicos, como as crônicas de Nabucodonosor, documentam várias campanhas militares, inclusive contra Judá, mas não mencionam diretamente uma vitória ou ocupação do Egito. Registros da época, especialmente da 26ª dinastia, não registram uma conquista babilônica completa. O que seria esperado se o Egito tivesse realmente sido saqueado, como Ezequiel descreve? O Egito continuou existindo como civilização ativa sem o cumprimento catastrófico de Ezequiel, como uma interrupção durante 40 anos. A propósito, a profecia contra Tiro também falhou. Veja o que Ezequiel, capítulo 26, verso 14 diz, referindo-se a Tiro. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. Vê que Deus disse que Tiro nunca mais seria reconstruída. E mais,
Deus disse também que deixaria a cidade deserta e em ruínas e que nunca mais alguém moraria naquele lugar. O Senhor Deus diz: farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no fundo dos mortos, onde você estará com gente que morreu há muito tempo. E a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, esse país de ruínas antigas, e você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais morará ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, e esse será o teu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, essa profecia se cumpriu? Não. Tiro, ou Sor, como é conhecida em árabe, é uma cidade costeira no sul do Líbano, com uma longa história que remonta a milhares de anos. Ela continua sendo um centro urbano importante até hoje, com cerca de 100 mil habitantes modernos. Apesar da profecia em Ezequiel ter afirmado que Tiro seria completamente destruída e jamais habitada, a cidade sobreviveu a vários cercos e ataques ao longo da história. Nabucodonosor II, por exemplo, realizou um cerco prolongado, mas não conseguiu destruir completamente a cidade, especialmente a parte insular da cidade. Mais tarde, Alexandre o Grande, não Nabucodonosor, sitiou e destruiu a cidade insular de Tiro, o que é um evento histórico documentado. Mas mesmo após essa destruição, Tiro continuou a ser reconstruída e habitada. Hoje, Tiro é uma cidade moderna com atividade econômica, portuária e turística. É reconhecida por seu patrimônio arqueológico, incluindo ruínas fenícias e romanas. Resumindo, tanto a profecia da conquista do Egito, assim como a profecia da conquista de Tiro pela Babilônia, não são confiáveis, ou melhor, são totalmente falsas. Há bastante evidências até os nossos dias de que essas profecias são falsas. Agora vamos analisar os problemas lógicos e morais da necessidade desses acontecimentos, considerando a hipótese de realmente serem factos movidos por um Deus Todo-Poderoso, pelo Deus da Bíblia. Se Deus é todo-poderoso e ninguém resiste à sua vontade, conforme diz o apóstolo Paulo, ou ninguém frustra os seus planos, conforme diz Jó, então como os judeus conseguiram frustrar os planos de Deus e ir contra a vontade de Deus para praticar idolatria e adorar outros deuses, a ponto de Deus ter que usar uma nação pagã que não adora Ele como instrumento de castigo? Como é que se explica isso? Não será isso uma tentativa de explicar o fracasso contra a Babilônia e manter viva a reputação do Deus inventado, do Deus imaginário de Israel, dizendo que Babilônia venceu não é porque é poderosa, mas porque o Deus de Israel mesmo planificou a vitória para castigar o seu povo? Não será uma tentativa de manter a reputação do Deus de Israel? Como os judeus conseguiram ir contra a vontade de Deus e praticar idolatria, se ninguém resiste à vontade de Deus? Ah, já sei. Você vai me dizer que Deus deu livre-arbítrio ao homem e por isso é que ele não queria interferir nas decisões dos judeus. Ah, entendi. Então Deus respeita tanto o livre-arbítrio humano que abdicou, negou, sacrificou a sua omnipotência. Deus deixou de ser o Todo-Poderoso por respeito ao livre-arbítrio humano. É isso. Deus ama tanto o livre-arbítrio que permitiu que o homem agisse contra a sua vontade, que o homem frustrasse os seus planos. Deus deixou de ser o Todo-Poderoso, o soberano, porque respeita o livre-arbítrio humano. É isso mesmo? Fala sério. A ideia de Deus ser um Deus fracote por causa do livre-arbítrio humano até parece tentadora, até parece sedutora, mas ainda assim é problemática. Parece que Deus só respeita o livre-arbítrio humano quando lhe convém, ou seja, quando favorece os seus instintos sanguinários, ou seja, os seus desejos sanguinários. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos em que Deus não respeita o livre-arbítrio do homem. O próprio Paulo disse que Faraó não teve livre-arbítrio, Deus interferiu sobre o seu livre-arbítrio. Sim, quando Faraó, usando do seu livre-arbítrio, estava pronto para obedecer a Deus e libertar o povo de Israel, Deus, deliberadamente, propositadamente, endureceu o coração de Faraó
para que Faraó não obedecesse e ainda assim mandou 10 pragas que devastou todo o Egito, cuja 10ª praga matou todos os primogênitos inocentes do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. Deus, nessa história, mostra-se um psicopata sádico em todos os níveis, desrespeitando totalmente o livre-arbítrio. Este não é o único caso de desrespeito de livre-arbítrio na Bíblia. Deus não respeitou o livre-arbítrio do rei da Babilônia, que não queria adorá-lo e transformou ele em um animal até ele se arrepender e adorá-lo. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas, que não queria pregar em Nínive. Deus mandou um peixe para engoli-lo até ele se arrepender compulsivamente e ir pregar. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Paulo quando perseguia os cristãos. Não respeitou o livre-arbítrio do bebê recém-nascido de Davi, que o próprio Deus matou por causa do pecado de Davi. Em suma, são milhares de personagens na Bíblia que Deus não respeitou o livre-arbítrio. Sei que há algum caso em que respeitou. Portanto, embora o argumento do livre-arbítrio pareça tentador, ainda assim possui bastantes incoerências. Para já, só o facto de Deus interferir e castigá-lo através de uma nação pagã para que eles se arrependam e regressam, voltem a Deus, já é uma violação direta do livre-arbítrio. Já está utilizando o castigo para forçá-los a adorar a Deus. Aliás, estou careca de dizer que o Deus da Bíblia não é democrata. O Deus da Bíblia não dá livre-arbítrio aos homens. Por que um Deus todo-poderoso precisa castigar o seu próprio povo usando como instrumento um outro reino que não adora a ele, ao invés de castigar ele mesmo através de 1001 formas possíveis? Então temos aqui duas profecias falhadas. Tiro nunca foi destruída como prometido e o Egito nunca foi entregue a Nabucodonosor. O que aprendemos com isso? Que a Bíblia, supostamente inspirada por um Deus onisciente, contém falhas proféticas evidentes. Que Deus, segundo esses textos, se porta como um senhor feudal frustrado com dívidas a saldar aos seus trabalhadores. E que o argumento de que as profecias da Bíblia sempre se cumprem simplesmente não se sustentam diante dos fatos históricos. Então eu te pergunto, que tipo de divindade omnipotente falha em cumprir a própria palavra? E que tipo de fé continua insistindo que isso é infalibilidade? Se você achou esse conteúdo importante, compartilha com alguém que ainda acredita que as histórias da Bíblia são literais e inspiradas por Deus, logo infalíveis. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões sem medo. Aqui a fé não escapa da crítica e a razão não teme a verdade. Eu fui.